Vivemos em um tempo em que tudo parece se tornar cada vez mais complexo. Corremos, acumulamos compromissos, criamos expectativas de reais e nos sobrecarregamos com preocupações que poderiam ser evitadas. Muitas vezes, nós mesmos complicamos a vida, mais do que ela realmente é. Jesus, no entanto, nos mostra um caminho diferente, o da simplicidade. Ele nos convida a viver com um coração leve, confiando no Pai e encontrando descanso nele. O próprio Senhor declarou: "Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Quando olhamos para Cristo, percebemos que muitas das nossas angústias e pressões não vêm de Deus, mas das camadas de exigências que nós mesmos criamos. A vida com Jesus não é marcada por pesos insuportáveis, mas pela leveza de uma fé simples, sincera e prática. Nesta nova série de mensagens, vamos aprender a simplificar. Descobriremos como remover os excessos, lidar com as pressões desnecessárias e experimentar a paz de uma vida guiada pela simplicidade de Cristo. Afinal, viver com Ele é caminhar de forma mais leve, mais verdadeira e mais simples. Simplifique. A vida pode ser mais simples. Três, 7 e 8. Você notar alguém sem Bíblia próximo de você? Partilhe, por favor, para que todos tenhamos acesso às Escrituras Sagradas. Simplifique a culpa. Diz assim a palavra do Senhor: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A culpa é uma das sensações humanas mais inteligentes que existem. A culpa é um dos sentimentos humanos mais inteligentes. A culpa só precisa de uma porta de entrada no seu coração para irradiar todo o seu corpo e toda a sua vida. A culpa é como uma bola de ferro presa aos nossos pés, e nós estamos acorrentados e impedidos de seguir a nossa vida, porque algo nos paralisa e algo nos estaciona. A culpa é uma âncora que não nos permite sair do lugar e que finca na profundeza do mar sem nos deixar avançar as misérias da nossa vida. O nosso senso de inadequação com a própria existência, os nossos erros, os erros que cometeram contra nós. A culpa, ela é tão nociva e ao mesmo tempo tão bem preparada, tão bem articulada, tão, repito, inteligente, que vocês já devem ter ouvido por aí a expressão culpabilização da vítima. Culpabilização da vítima. O que é isso? São as pessoas que, mesmo sofrendo os reveses da relação humana, são as pessoas que, mesmo sofrendo as dores da relação humana, elas se sentem culpadas, mesmo sendo vítimas de algo. A pessoa foi vítima de uma agressão, ela foi a agredida, mas ela sente culpa por ter sido agredida. A pessoa foi vítima de um abuso, ela foi abusada, mas concorre no seu coração a culpa de que de alguma forma aquele abuso é culpa dela, que de alguma forma aquele abuso só aconteceu porque ela é a causa. Isso é muito nocivo, isso é pernicioso, isso é doentio. Quando as demandas da nossa vida que nos afetam e não tem como viver sem ser afetado pelo ônus da existência, faz de nós
os culpados pela vida que nos aflige? Culpa. A gente sente culpa por uma amizade que foi desfeita. A gente sente culpa por não ter conseguido dar sequência, por exemplo, a um casamento. A gente sente culpa por um acidente de trânsito, por uma doença familiar. O ser humano sente culpa porque não conseguiu tocar adiante algum projeto de vida. O ser humano sente culpa por uma gravidez interrompida. O ser humano sente culpa por um ciclo que foi quebrado na sua história. O ser humano sente culpa por um desemprego. O ser humano sente culpa. A culpa é perniciosa e inteligente. Ela entra e ela vai corroendo todos os nossos sentidos. Bem, onde surge a culpa? Nós abrimos a Bíblia nessa noite na gênese da culpa, onde ela nasceu. Aqui eu não proponho, e nem é a minha aptidão, uma abordagem sociológica, filosófica, psicológica, psicanalítica. Não. Sob o ponto de vista da nossa fé, onde surge a culpa? Sob o ponto de vista espiritual, onde ela nasceu? Nesse texto. Gênesis 3 é o famoso episódio da queda do ser humano. Em Gênesis 3, o homem e a mulher resolveram seguir a vida sem Deus. Em Gênesis 3 está a explicação de todas as mazelas humanas. Quando o ser humano rompe com Deus, se transforma em um ser autorreferente, e a partir daquele momento, quando ele percebe que rompeu com Deus, quando ele percebe que fez aquilo que desagradou o Senhor, toda a estrutura humana é corrompida. Você pode ser crente, você pode ser ateu, você pode ser agnóstico, você pode ser um amigo do Evangelho, você pode ter entrado por aquelas portas só para ver o que vai dar, só para participar de algo diferente, mas não importa a sua filosofia de fé, há algo que ninguém consegue explicar, mas este livro explica. O fato de que nós somos naturalmente gente ruim. Em pecado me concebeu a minha mãe, disse o salmista. O DNA da raça humana foi corrompido pela queda. Tem muita gente que faz coisas ruins na vida por desvio de caráter. Tem muitas pessoas que fazem coisas ruins na vida simplesmente porque não conseguem não fazer. Eu desafio qualquer um nesse auditório a dizer assim: essa semana eu não vou pecar. Impossível. Você não consegue. Você pode até estabelecer um propósito de: eu não vou pecar nisso, eu não vou cair nessa cilada do diabo. Mas, de modo geral, ninguém passa um dia sem desagradar o Todo-Poderoso. Quer sejam nos nossos pensamentos, na nossa precipitação, no nosso julgamento, nas nossas falhas morais, nas nossas incoerências internas. O pecado, Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Desde que houve esse rasgo, todos pecaram. Eu já disse isso a você várias vezes, mas sempre vale a pena lembrar, porque esse é um dos pontos mais importantes da nossa fé. A pessoa já nasce pecadora. Já nasce pecadora. Alguém aqui já ensinou um filho a fazer pirraça? Você acordou e disse: hoje eu vou ensinar o meu menino a fazer pirraça. Eu vou ensinar o José a fazer pirraça para ele descobrir como ganhar as coisas. Não, você nunca ensinou o seu filho a fazer pirraça. Ele já nasceu sabendo. A criancinha mais pura, sob o ponto de vista da inocência social, da inocência moral, ela já carrega dentro dela o peso do pecado. Vá ali no outro prédio onde estão as crianças. Se uma criancinha cair, muito provavelmente, sabe o que a outra fará? Ela vai rir. E nenhum pai em sã consciência ensinou o seu filho a rir da dor alheia. Não precisa ensinar, já nasceu sabendo. Eu atendi uma senhora desesperada no gabinete pastoral da igreja, porque o seu netinho aprendera a falar, e foi lá na sala e disse assim: vovó, eu quero um doce. Ela falou: só se o seu pai deixar. O pai estava no escritório do apartamento da família, do ladinho da sala. Ele foi e falou: papai, vovó falou que se o senhor deixar, ela vai me dar um doce. Ele falou assim: de jeito nenhum, só no final de semana. A avó ouviu, aí vem o pequenininho, mal aprendeu a falar e diz: vovó, o papai deixou, pode me dar o doce. Coisa extraordinária, papai deixou, mas a vovó já tinha ouvido.
E a vovó veio desesperada me perguntar: pastor, e olha como a gente pega as ovelhas da gente. Pastor, nós nunca mentimos na frente dele. Quer dizer que nas costas é uma mentirada excepcional. Mas na frente deles, nós nunca mentimos. Nós nunca ensinamos esse menino a mentir. Nunca saiu uma... Como é que esse menino aprendeu a mentir? Ele ainda não vai para a escola. O único núcleo familiar dele somos nós aqui. A gente não mente na frente dele, só nas costas. Mas como é que esse menino aprendeu a mentir? Eu disse: minha senhora, Gênesis capítulo 3, a senhora não precisa ensinar o seu filho a mentir. Ele já nasceu sabendo. O DNA humano nasceu corrompido pela queda. Você pode não acreditar em Gênesis, você pode não acreditar na Bíblia, você pode não acreditar no pecado original, mas nada nesse mundo vai explicar o fato de que a tendência humana é para o errado. Pergunte para os terapeutas, pergunte para os psicólogos por que as crianças mentem, por que as crianças fazem pirraça. Pergunte, por que a criança se joga no saguão do supermercado porque não foi lhe dado um biscoito e rilha os dentes, espuma, uma hora para um lado, hora para um outro. Pergunta para a psicologia, para as terapias cognitivas, pergunta para a sociologia, pergunta para os grandes cientistas. Nada explica o comportamento humano de uma forma tão clara do que as escrituras sagradas. Desde que o homem pecou em Gênesis 3, o mal feito virou o nosso estilo de vida. Todos. Ninguém está ileso. Então a culpa nasce aqui. Preste atenção como a culpa se estabelece. Primeiro, versículo 7. O primeiro sentimento é o de vergonha. A culpa gera vergonha. Diz o verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles percebem que estão nus e a nudez deixa de ser uma virtude para ser uma vergonha. A pergunta é: em Gênesis capítulo 1 e em Gênesis capítulo 2, eles estavam vestidos? Claro que não, eles já estavam nus. Mas a nudez não tinha problema nenhum. A virtude da nudez de um homem, de uma mulher, não havia absolutamente nada desgastante, vergonhoso, inapropriado ou socialmente inadequado. Mas quando eles pecam, a culpa gera um primeiro sentimento: vergonha. A nudez deixa de ser uma virtude, a nudez deixa de ser algo a ser celebrado para ser algo a ser tampado. Isso é até hoje. E nós nem conseguimos imaginar um mundo em que a nudez passe a ser celebrada. Que Deus tenha misericórdia de tudo. Lógico. Porque agora nós estamos aprisionados pela vergonha. Nós temos vergonha um do outro. Nós que éramos até Gênesis 3 parceiros, agora somos álibis. Porque depois da queda, a primeira grande atividade humana é tentar terceirizar a culpa. Deus cobra do homem, o homem diz: a culpa é da mulher. Deus cobra da mulher, a mulher diz: a culpa é da serpente. Deus cobra da serpente, e a serpente diz: a culpa é do Senhor. Aí Deus não vai culpar ninguém, né? Porque, vou te contar. A culpa então cria esse mecanismo de vergonha. Eles percebem que estão nus, eles percebem a própria indignidade. Gente marcada pela culpa sempre se sente indigno, sempre está com vergonha de algo. Deus já pode ter liberado uma palavra de perdão, Deus já pode ter reconstruído a sua história, mas você sempre se acha um devedor. Está sempre com vergonha do que fez, está sempre envergonhado pela conduta. Parece que aquilo que foi feito há décadas e que de fato foi ruim, continua dando o tom da sua vida. O nome disso é culpa, o nome disso é vergonha. Mas em segundo lugar, repare o verso 8, a segunda decorrência da culpa no texto bíblico. Eles sentem vergonha, verso 7, ao perceberem que estão nus, e agora eles se escondem. Gente culpada vive escondida. Gente culpada tem medo da vida. Gente culpada foge da arena pública. Gente culpada precisa estar ensimesmada. Gente culpada precisa se encasular. Gente culpada precisa se encavernar. Olha o verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
vergonha, e agora eles precisam se esconder. No mundo perfeito do jardim, Deus, na viração do dia, se apresentava àquele casal, num perfeito plano de harmonia, e agora a presença de Deus, que era outrora celebrada, passa a ser temida. E eles querem se esconder de Deus. Gente culpada não apenas tem a vida marcada pela vergonha, mas gente culpada tem a vida marcada pela sensação de que precisa se esconder, se encavernar, se encasular, viver escondido. Bem, aqui, sob o ponto de vista da nossa fé, é onde nasce a culpa. Aqui é onde, sob o ponto de vista da nossa fé, a gênese da culpa acontece. Mas vamos avançar. Me permita tratar com vocês os tipos de culpa. Você que anota o sermão, quero te apresentar 3 tipos de culpa. Primeiro, a culpa fruto do pecado. A culpa fruto do pecado, isto é, você errou mesmo. Não, errou. Não tem argumento, não tem conversa, não, poderia ter evitado e não evitou, poderia não ter entrado e entrou, poderia não ter assinado e assinou, poderia não ter se corrompido e se corrompeu, poderia não ter traído e traiu, poderia ter, mas não, errou. Essa é culpa, é a tradicional culpa, a culpa pelo pecado cometido, a culpa pelo erro cometido. Errei, errou. Não significa que isso é bom, não significa que isso não é nada, não significa que isso seja qualquer coisa, mas é fácil identificar a origem da culpa quando nós somos o culpado. Não, você não é o agredido, você foi o agressor. Não, você não foi o abusado, você foi o abusador. Não, você não foi o assaltado, você foi o assaltante. Não, você não foi o prejudicado, você foi aquele que prejudicou. Culpa. A culpa fruto do pecado, de tantas consequências que o pecado traz no nosso corpo, de tantas consequências que o pecado traz na nossa alma, de tantas consequências que o pecado traz na vida da nossa família. Uma delas é que o pecado gera culpa. Culpa número 1, fruto do pecado. Segundo tipo de culpa, a culpa fruto da incapacidade de se sentir perdoado. Essa é uma das mais perigosas. A culpa, fruto da incapacidade de se sentir perdoado. Esses dias eu preguei aqui para vocês em Jeremias 31:15. Ouve-se um choro em Ramá, é Raquel chorando pelos seus filhos e ela não se permite ser consolada. Esse é o segundo tipo de culpa. É quando você já recebeu o perdão, é quando Deus já ministrou da sua vida, eu estou apagando o seu passado, a sua esposa te perdoou, o seu filho te perdoou, a sociedade te perdoou, mas você não se perdoa. Todo mundo já perdoou você. Sua esposa já deixou de seguir, seu marido já deixou de seguir, seus filhos já avançaram. Você já pagou a sua dívida com a sociedade, já está tudo certinho, já está tudo quitado, mas você não se perdoa. Que culpa é essa? Essa é a culpa fruto da nossa incapacidade de receber o perdão, de aceitar o perdão. Você procura uma casa religiosa como essa, ouve de um Deus que é perdoador, ouve de um Deus que é bom em perdoar pecados, ouve de um Deus que é misericordioso, que apaga o seu passado, que reescreve a sua vida, que restaura a sua história, e tudo isso é lindo para você como uma teoria, como uma bela história das tantas que você já ouviu dos seus avós. Mas isso não vira uma realidade da sua vida, você ainda está lá, estagnado. A bola de ferro acorrentada aos seus pés continua te puxando para trás. Esse é o segundo tipo de culpa. A culpa fruto de gente que é incapaz de receber o perdão. Terceiro tipo de culpa. A culpa fruto do narcisismo. Essa é perigosíssima. Aliás, na sociedade das aparências como a atual, e eu creio que não foi à toa que Deus colocou no meu coração esse tema, simplifique. Nós estamos com complexos demais, a nossa vida
está visual, performática, com jogo de luzes demais. E nós vamos simplificar a nossa existência, simplificar o nosso modo de ser. Tem gente que sente culpa porque é narcisista, porque não admite que o outro a enxergue de uma forma diferente que não seja a perfeição. Não admite isso. Um dia eu tentei fazer uma determinada coisa e não deu certo. E eu fiquei muito aborrecido porque não deu certo o meu projeto. Eu desenhei o projeto, eu escrevi o projeto. Na minha cabeça o projeto era excelente, aliás, continua sendo. Projeto, né? Porque não foi para frente. E aquilo me deixou profundamente triste e incomodado. Comigo mesmo. E eu fui conversar com um amigo meu. E é bom você ter amigos. Amigos que falem para você não o que você quer ouvir. Amigos que falem para você o que você precisa ouvir. Amigos que não tenham dependência econômica sua, dependência emocional sua. Porque dificilmente a gente confronta quem nos dá uns trocados, sabe? Dificilmente a gente confronta quem paga o nosso almoço. Então é bom a gente ter uns amigos assim que estão em outro momento da vida e que não dependem nada de você. Amigos que podem falar a verdade na sua cara. Tem muita gente que nessa vida se frustra porque não tem bons amigos. Tem só amigos apoiadores porque amam o churrasquinho que você promove. Porque amam estar na sua mesa. Que Deus nos dê amigos que falem a verdade. E aí eu fui dizer para esse amigo como a vida era injusta, como o mundo era mau. Como pode um plano que eu tinha tão maravilhoso, que seria uma coisa extraordinária, que mudaria o mundo. E deu errado. Eu estava triste, cabisbaixo, ensimesmado. Ele falou para mim, sabe qual que é o seu problema? Um dos, porque você tem vários. Falei, obrigado. Começou bem. Um dos seus problemas é que você não aceita tirar 7. Você quer sempre tirar 10. E aprenda que na vida nem sempre a gente vai tirar 10. E o segundo é que eu acho que você está fazendo uma projeção de si mesmo muito exagerada. Porque gente que acha que não pode ter plano fracassado é gente que projetou sobre si mesmo, eu decorei o que ele disse, gente que projetou sobre si mesmo algo exagerado. E se você não baixar a régua que você se mede, ou você vai terminar morto, se matando. Eu falei, eu saí de angustiado para suicida em 2 minutos de conversa com meu amigo. Ou você abaixa essa sua pretensão, ou você vai ser aborrecido muitas vezes na vida. Porque deixa eu te contar uma coisa, Rafael, disse ele. Muitos dos planos que você ainda vai escrever não vão sair do papel e vão dar errado. Ou você não muda a percepção que tem sobre si mesmo. Ou você vai engolir e se engasgar na sua própria pretensão, quem sabe na sua própria arrogância. Meu primeiro sentimento foi de ódio, é evidente. Ninguém gosta de ficar ouvindo essas coisas. A vida já bate da gente de graça. Já tem tanta gente para falar mal da gente, você imagina se eu ouvisse de um amigo. Mas era tudo o que eu precisava ouvir. Era tudo o que eu precisava ouvir. E de vez em quando esse amigo meu me liga. Evidente que eu não atendo sempre. Porque tem dia que você não quer ouvir um negócio assim, né? Tem dia que você não pode atender toda hora, todas as pessoas. A minha oração é que Deus te dê amigos assim. Que falem o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Amigos que de vez em quando colocam os seus pés no chão. Tem muita gente boa que eu conheço que caiu por falta de amigos que dissessem verdades nos olhos. O amigo é aquele que te elogia em público, mas que no particular te repreende, e não o contrário.
que Deus te dê amigos assim. Sabe o que ele está dizendo? O sentimento que você está sentindo é fruto de um narcisismo. Gente que vive culpada porque a expectativa que a gente pensa que os outros têm sobre nós é exagerada. Gente que tem uma frustração causada pela distância entre o que não fomos e o que gostaríamos de ter sido. Vou repetir. Gente que se sente frustrada pela distância que existe entre aquilo que nós não fomos e a expectativa que criamos de que poderíamos ter sido. Não fui, não deu certo, quebrou, construiu um império, quebrou o império, perdeu tudo, perdeu. Não cuidou da saúde, agora está com um revés aí, está com um problema. Não cuidou da saúde, está com um revés. Ou cuidou da saúde, a doença é democrática, pega todo mundo. Muita gente se sente culpada por narcisismo, porque não aceita tomar um 7,5, um 8 da vida, quer sempre tirar um 10. Muita gente se sente culpada porque estabelece sobre si mesmo critérios que não tem ninguém te cobrando. Nós gastamos muito tempo da nossa vida tentando responder o que ninguém está perguntando para a gente. E nós vamos moldando a nossa vida como se o mundo e o universo estivesse tanto prestando assim atenção em nós. E deixa eu ser seu amigo agora, mas daqueles, você não é tão importante assim. Assim, não está todo mundo de olho na sua vida não, sabe? Pode viver de uma forma mais leve, porque a sociedade não está depositando toda a esperança da revolução, da mudança extraordinária do universo em você não. Nós somos gente comum, e é bom ser gente comum. Eu não vou fazer isso aqui não, porque o que as pessoas vão dizer? Eu não vou publicar isso aqui não, porque senão as pessoas vão pensar. Eu não vou comprar isso aqui não, porque as pessoas vão... Gente, meia dúzia de desocupados que existem no mundo não precisam definir a sua agenda e nem a agenda da sua família. Às vezes, nós nos sentimos culpados porque nós estamos tentando corresponder às expectativas que ninguém está esperando de nós. Ninguém. Esse mundo cheio de performance, nós precisamos simplificar nossa existência. Simplificar os nossos gostos, simplificar nossa vaidade, simplificar a nossa conduta, simplificar o nosso jeito de ser. Simplificar essa mania de achar que está todo mundo nos reparando, está todo mundo nos olhando. Simplificar nossa mania de achar que nós precisamos corresponder às expectativas de todas as pessoas. Ninguém consegue e quem tentar irá morrer tentando. Esse é o problema da culpa. A frustração causada pela distância entre o que não fomos e a imagem criada daquilo que gostaríamos de ter sido. E a gente vai se adoecendo. Mas, tendo identificado com vocês onde nasce a culpa, quais são os tipos que existem, tendo diagnosticado com vocês quão perverso é esse sentimento, tendo identificado nas Escrituras Sagradas como é ultrajante viver sentindo-se culpado, eu quero propor para você um caminho de simplificação. Abre a sua Bíblia então, no Salmos 32, e nós vamos encerrar daqui a pouco nele. Salmo 32, vamos simplificar, vamos colocar a culpa no lugar dela nessa noite, em nome de Jesus. Salmo 32, o que a gente faz para lidar com a culpa? Como é que a gente resolve esse problema? Como é que você pode sair daqui hoje liberto da culpa? E pior, tá? Enquanto você acha o Salmo 32... a ideia dessa série é que metade do sermão a gente fica problematizando e a outra metade a gente dá uma solução à luz das Escrituras. Não sei se eu devia ter dito isso, que vai ter gente que vai chegar agora só na segunda metade do sermão. Vai calcular mais ou menos o horário e vai chegando aqui só na metade, né? Que ninguém quer ouvir tragédia. O problema é que
A nossa fé descobriu o valor da culpa. A religião descobriu o valor da culpa. Existem lugares por aí que, em nome de Deus, mantêm os fiéis presos nos bancos por causa do mecanismo da culpa. Aliás, eu concordo com os teóricos, e são vários deles, não é um só que diz isso, vários dizem, que você consegue manter qualquer auditório de igreja lotado, baseado num tripé. O primeiro é a culpa. Começa a pregar aqui as culpas. Todo mundo tem culpa. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez nesse verão. Eu sei o papel que você assinou. Eu sei a inclinação da sua mente. Eu sei o que está aí no seu telefone, com senha, digital, retina. Eu sei. Aí o pessoal fica na igreja porque está cheio de culpa. Se a pessoa conhece o Evangelho e sabe que toda a nossa culpa foi levada na cruz do Calvário, não há líder religioso que aprisione a sua consciência. Mas aí tem um segundo, é o medo. Conhece isso? Está ruim aqui, pior lá fora, viu? Você acha que é ruim estar aqui? Você acha que tem gente ruim aqui? Você imagina lá fora. Medo. Aí você se afasta um pouco da igreja e sofre um acidente de trânsito, porque qualquer pessoa pode ser submetida a um acidente de trânsito a qualquer momento. Aí o pessoal vai dizer, é porque saiu da presença do Senhor. Não deu dinheiro na igreja, vai gastar na farmácia, já ouviu isso? É medo. Vai gastar no hospital. Medo. As igrejas estão cheias de gente que não tem um relacionamento com Jesus, tem medo de Jesus. Mas se essa pessoa conhece o Evangelho e sabe que todo o nosso medo foi levado na cruz, que o perfeito amor lança fora todo medo, ela não é agarrada por esse discurso. Mas tem o terceiro, é um tripé. E esse pega quase todo mundo, que é a ganância. Culpa, medo e ganância. Com um discurso desse você enche qualquer auditório religioso. Ganância é a melhor que tem, né? Porque estão ensinando por aí que Deus te ajuda a ficar rico. Você deixa o seu dinheiro na poupança com esse negócio da Selic aí, não está dando nem 1% por mês. Se você entregar na igreja, Deus vai te dar 10 vezes mais. Bobo é quem deixar dinheiro preso no banco. Entregar tudo na igreja, ué. Ganância. Se você comprar a canetinha ungida de concurso, você vai ser aprovado. Se você comprar o sabonete ungido, você vai ter um banho premium. É ganância. Culpa, medo e ganância. Esse tripé que está presente em muitos lugares mantém qualquer auditório cheio. Todo mundo tem um pouquinho de culpa. Todo mundo tem medo da morte, do inferno, do acidente, da farmácia. E todo mundo quer um jeitinho de dar uma melhorinha de vida sem ter que arregaçar a manga, né? Aí está aí. A gente avançando. Daqui uns anos, né, estão dizendo, seremos maioria nesse mundo. Que coisa extraordinária, né? O mundo só melhora. Mas louvado seja Deus, nessa noite nós reunimos gente aqui que ama Jesus, que conhece o Evangelho de Jesus. Tem ninguém aqui amarrado por culpa de discurso moralista de pastor. Não tem ninguém aqui com medo porque vai sair daqui e vai acontecer uma tragédia. Em nome de Jesus não tem nenhum ganancioso entre nós. Aleluia. Bendito seja o nome do Cordeiro. Cuidado com a culpa. Tem muita gente que frequenta uma religião, que está numa igreja, porque tem culpa. Aprontou em casa, o marido ou a mulher disse assim, eu só aceito você de volta se você for para a igreja. Aí vai você para a igreja, sua cabeça está lá no bingo. Mas eu estou lá, porque eu sou culpado. Bem, vamos resolver esse problema no Salmo 32. Olha que coisa linda. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Agora verso 3, em primeiro lugar,
para resolver a culpa, para simplificar a culpa, confesse o seu pecado. Olha o que diz o verso 3: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Quer se livrar da culpa? Confesse. Claro. Não confessar um pecado é ficar com um nó na garganta, ou nas palavras do salmista, não confessar um pecado é ver os ossos se envelhecendo. Olha que palavra forte de Davi, o salmista: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Eu gemia porque a culpa me consumia. Eu gemia porque eu não aguentava viver num corpo de alguém que fez o que eu fiz. Os meus ossos começaram a se envelhecer. Quer resolver o problema da culpa? Confesse a culpa. Confesse. Confesse para a pessoa certa, confesse para Deus. Tenha um encontro genuíno com Deus, diz: Senhor, aqui está o meu pecado. Senhor, aqui está a minha transgressão. Senhor, está aqui o contrato errado que eu assinei. Senhor, está aqui a moral que foi violada. Eu confesso o meu pecado ao Senhor. Eu confesso o meu vício ao Senhor. Eu confesso a minha inclinação negativa ao Senhor. Confissão. Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos se apodreceram pela enormidade dos gemidos da minha dor. Quer livrar da culpa? Confessa. Errei. Deveria ter feito e não fiz. Não deveria ter feito e fiz. Eu sonho com uma igreja que seja um ambiente saudável, em que nós tenhamos liberdade de confessar as nossas culpas e receber do nosso irmão um abraço, e não uma pedrada. Um consolo e não uma pedra. Confessar. O que nos diferencia, todos nós que estamos aqui essa noite, é qual é o nosso ponto fraco, mas todos nós temos um. Confessa. Confessa. Vai lá e confessa: tenho sido um marido omisso, tenho sido uma mulher omissa. Confessa. Tenho sido um péssimo filho, tenho sido um péssimo pai. Tenho sido um exemplo ruim, tenho sido devasso no meu pensamento. Confessar. 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 Omissões. Muitos maridos omissos, mas muitas mulheres omissas. Muitos casais omissos. Que se entregaram à convicção de que nada vai mudar e estão esperando a morte. Confessa. Confessa. Enquanto a gente não confessa, a culpa continua se espalhando no nosso corpo. Segundo, ainda no Salmo 32, verso 9. Implore a Deus uma mudança interior. Implore a Deus uma mudança interior. Olha o que diz o verso 9. Não sejais como o cavalo, ou como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Deixa eu traduzir isso aqui. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que o cavalo e a mula faz o que tem que ser feito porque tem cabresto. Se você tirar o cabresto do cavalo e da mula, se você tirar o freio, eles vão bater em retirada para outro lugar. Então o cavalo e a mula, eles só fazem o que tem que ser feito porque estão com freio. Se tirar o freio, o cavalo é cavalo, a mula é mula. Sabe o que isso está significando aqui? Que nós precisamos implorar a Deus que nos ajude a fazer o certo simplesmente porque é certo. Não é pelo medo da condenação, não é pelo medo da cadeia, não é pelo medo de perder o dinheiro, não é pelo medo da exposição pública, não é pelo medo de envergonhar a família, não é pelo medo do diabo, não é pelo medo do inferno. É fazer o certo simplesmente porque é certo. Então vou ser fiel à minha esposa. Não é porque sou pastor e se rolar um assunto de adultério vocês vão me mandar embora, não é por isso. Vou ser fiel à minha esposa para não aparecer na rede social. Não, é porque é certo ser fiel.
Vou manter os meus olhos longe da perversidade da vida. Ah, não, é porque você é pastor, é porque... Não, é porque é certo manter os olhos longe da perversidade da vida. Não vou me envolver em esquema de corrupção. Não, mas é porque senão, já pensou, né? Você é envolvido num esquema de corrupção, perder a sua liberdade. Não é por medo da cadeia, é porque não é certo. Tem muita gente que não faz o errado por medo de ser pego. Porque se tivesse certeza que dá para ganhar aquele dinheiro fácil e que nunca vão chegar em mim, ah, meu irmão, amanhã estou indo na concessionária. Tem muita gente que não trai, não é por falta de vontade, é por medo de ser pego. Aí, com todo respeito, não são palavras minhas, são palavras da Bíblia, tá? É como um cavalo e a mula, que só anda na direção certa porque tem freio e cabresto. Se tirar o freio, se tirar o cabresto, já era. Não sejais assim, está dizendo o texto. Peça para Deus te batizar de seriedade. Um choque de integridade moral, de ética. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Faz de mim um ser humano capaz de domesticar os seus piores impulsos. Me ajude a fazer o certo simplesmente porque é certo. Não porque vai obter alguma vantagem. E me ajude a não fazer o errado, não porque vou ser pego. Não. Um dia eu fui numa palestra, acredite se quiser, palestra religiosa. E estava pregando lá contra o adultério. E uma das principais razões, segundo as quais nós não devemos adulterar, é por causa do escândalo. Porque todo adultério gera escândalo. E, gente, é por isso que a gente não tem que adulterar? Então eu não posso adulterar porque vai ter escândalo. Esse é o problema do adultério, é o escândalo. Não é a dignidade da pessoa para quem eu jurei amor. Não é a dignidade da pessoa com quem eu divido a vida, a cama. Não é a dignidade de olhar no olho do outro com compaixão e com misericórdia. Não, é o escândalo. Em outras palavras, se tivesse um jeito da gente trair, nunca ser pego, ó que festa seria essa vida, hein? Então, se a gente quer se livrar da culpa, a gente tem que implorar a Deus que corrija o nosso interior. A gente tem que implorar a Deus que nos dê um toque de hombridade. Existem certos tipos de vício que a pessoa só para quando está destruída. Perdeu tudo que tem para droga, daí a pouco começa a tentar rever o problema da droga. Perdeu tudo, perdeu família, perdeu... A gente tem que olhar para o céu e falar: Senhor, me ajuda. Senhor, está aqui a minha mente, estão aqui os meus pensamentos. Senhor, estão aqui os meus impulsos. Senhor, me domestica. Olha que oração difícil. Mas é assim que a gente se livra da culpa. Terceiro e último lugar para a gente encerrar. Como é que a gente se livra da culpa? Celebrando a alegria de continuar. Celebrando a alegria de continuar. Simples assim. Versos 10 e 11 do Salmo 32, eu concluo. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Em outras palavras, todos que confiam em Deus têm uma secretária do lado, é a misericórdia de Deus. Tem um assistente personalizado do lado, que é a misericórdia de Deus. Verso 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Quando a culpa bater na sua porta, lembre-se
das oportunidades de recomeço que a graça de Deus te dá. Quando a culpa bater na sua porta, lembre-se que podem existir muitos agressores nesse mundo, mas existe muita gente boa para a glória de Deus. Lembre-se que aquilo que te fizeram, que a marca mais profunda da sua vida, que a chaga mais forte da sua vida, que a cicatriz mal cicatrizada, que a ferida aberta maior da sua vida, é pequena diante da graça de Deus. A graça de Deus apazigua, a graça de Deus abençoa a nossa mente, a graça de Deus ressignifica a nossa história. Eu não preciso me sentir culpado por aquilo que fizeram comigo, porque a graça do meu Salvador me basta. Todas as vezes que a culpa bate à nossa porta, nós celebramos com alegria o Deus que nos permite estar de pé, apesar das arguras dessa vida. Todas as vezes que a culpa bate na nossa porta, a gente se enche da dignidade do alto, a gente se coloca ao pé da cruz de Cristo e nós lembramos que somos pó, voltaremos do pó, voltaremos para o pó, mas que Deus soprou graça sobre nós. Você acha que você está aqui por quê, meu irmão? 7 de setembro de 2025, a senhora acha que está aqui por quê? Porque é uma boa cidadã? O senhor acha que está aqui por quê? Porque é um religioso contumaz? Não. Nós só estamos aqui porque hoje, antes de você levantar da cama, a misericórdia do Todo-Poderoso se renovou sobre a sua vida. A bondade e a misericórdia de Deus resolveram seguir você. E a graça que tudo transforma, tudo restaura e tudo regenera, não desistiu da sua vida. Quando nós cantamos essa história de Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele é com você, a mão, isso é tudo verdade. Ele não desiste de você. Ele não desiste. A graça dele continua insistindo na sua vida. Você não é o que fez ontem, você é o que a graça de Deus te possibilita acertar hoje. Você não é o pecado de ontem, você é a graça que te levantou hoje. E ao longo da história, quantas famílias foram restauradas pela graça? Tantas pessoas saíram do lamaçal do pecado pela graça. Quantos encontraram na escuridão dos olhos, na penumbra da noite, a mão misericordiosa de Deus dizendo: eu não desisti de você. Tem vida para o seu casamento, tem vida para a sua família, tem vida para você. Porque de tantos defeitos que eu e você, como seres humanos, temos, uma qualidade ninguém tira de nós, nem Satanás: a incrível capacidade que Deus nos deu de recomeçar. A gente recomeça. Deu errado, quebrou, falei, recomeça. Vai lá, tenta outra coisa, tenta de outro jeito, vamos para frente. Nós somos o povo do recomeço. Deus plantou em nós uma resiliência profunda, porque se um projeto deu errado, a gente tenta um outro para dar certo. Se uma porta se fechou, a gente busca outra. Se veio um desemprego, a gente tenta de outro jeito. Se não está dando certo assim, a gente avança para dar de outro jeito. Deus é especialista em fazer com que os seus filhos recomecem. Para que viver com culpa? Eu quero orar com você e por você. Porque eu sei que o Espírito Santo pode simplificar isso na sua mente. Eu falo com você que foi agredido ou agredida. Eu falo com todo respeito com você que a maldade humana violou a sua mente ou o seu corpo. Nessa noite, o Espírito que tudo vê pode aliviar de você esse sentimento nocivo. Eu falo com você que errou. Eu falo com você que frustrou as expectativas da sua casa. Que ao invés de ser o guardião ou a guardiã de seus filhos, se tornou exemplo de vergonha. Eu falo com você que assinou o papel errado, que aceitou a negociata errada. Eu falo com você que está aí no telefone marcando um encontro,
marcando um encontro que não será com essa moça ou com esse rapaz, será com o próprio diabo. Falo com você, que está a um passo da queda, ou com você que já caiu. Nada do que é humano nos é estranho, mas uma coisa eu posso lhe garantir: tem restauração de Deus para a sua vida. Uma coisa eu posso te garantir: não tem um juiz atrás desse púlpito, tem um irmão te assegurando que Jesus resolve a culpa humana. Vamos orar? Mas vamos orar em cima de Isaías. Dá tempo para você abrir no último texto essa noite? Amém? Amém? Um último texto aqui, Isaías 43. O remédio final da culpa. Isaías 43, 25. Que esse versículo sirva como um remédio para a nossa alma, um remédio para a nossa mente, um alívio para o nosso corpo. Isaías 43, 25 diz assim, palavras do Todo-Poderoso: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Existe na sua boca uma palavra de glorificação ao Senhor por essa verdade? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Obrigado, Senhor. Bendito seja o nome de Jesus, que escolheu nos amar. Não se culpe por aquilo que o Todo-Poderoso já te perdoou.